Ontem, o Banco Central divulgou um levantamento em que ele apontou o seguinte: só em agosto, beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais com apostas online. Tá? Esse montante, ele corresponde, só para vocês terem uma ideia, a 20% daquilo que o programa paga para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Dos 20 milhões de beneficiários do Bolsa Família, 5 milhões fizeram apostas. E o valor médio gasto ali foi de R$100. Tá? Desse total de apostadores, 70% são chefes de família, ou seja, só aquelas pessoas que detêm o controle do dinheiro que é pago pelo governo via Bolsa Família. E de acordo com o Banco Central, ao todo, no total, as bets arrecadaram só em Pix, tá? Eu falo só de Pix, 21,1 bilhões de reais. Gente, é um mercado que vocês não têm ideia, né? É um mercado gigantesco. Quem fala um pouquinho sobre esse assunto é o senador Omar Aziz, ele que foi o responsável por solicitar esses dados, ele que tem aberto ali uma frente, um flanco de combate às bets. Matheus, coloca por gentileza aí o senador Omar Aziz. Eu quero falar com as famílias brasileiras. Ontem recebi do Banco Central um estudo feito, é oficial, de quem está jogando nas bets. De apenas 56, e tem mais de 200 bets no Brasil, dessas 56, 8 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família jogam nas bets. Eles de janeiro a agosto, eles gastaram mais de 11 bilhões nessas 56 bets. Estou falando só de Pix, fora cartão de crédito e outros meios de pagamento que eu não tive acesso ainda. Esse alerta que eu estou fazendo é que está destruindo as famílias. E o que me surpreende é que pseudos influencers ficam mentindo nas redes sociais, eles mostram, eles filmam ganhando. Não é verdade. Para você ter uma ideia, de 100% que se joga, apenas 0,8% volta para o apostador. 99,2% fica com as bets. E aí você vê ídolos, influencer, induzindo as pessoas mais humildes, pobres, porque uma pessoa que recebe o Bolsa Família é uma pessoa pobre. E ela tem mau dinheiro para comer, mas está tentando a sorte porque ela está sendo influenciada por alguém. O que vocês estão fazendo é a mesma coisa que faz um traficante, quando induz um jovem a usar droga para ele ser dependente químico e passar a vida toda a assaltar, roubar para poder comprar droga, porque ele está viciado, ele está doente. O jogo é uma doença. Vocês estão induzindo as pessoas a ficarem doentes, a fazer qualquer coisa para poder ter dinheiro para jogar, testar a sorte. Não faça isso. Vocês estão destruindo famílias. Vocês não precisam disso. E é necessário, e já passei essas informações ao Procurador-Geral da República, que a Procuradoria seja ágil e peça ao Supremo imediatamente que todas as bets que estão funcionando no Brasil seja suspensa até normalizar quem vai poder jogar, qual é a idade, qual é o poder aquisitivo dessas pessoas. Porque, do contrário, nós vamos destruir famílias, estão destruindo famílias, e vocês, influencers, ou pseudos-influencers, que ficam rindo da desgraça dos outros, induzindo as pessoas a jogarem e a perder o pouco que elas têm. Não façam isso. Vocês não precisam disso. É bom lembrar que o Omar Aziz, ele é autor de um requerimento de uma ação impetrada no Supremo Tribunal Federal para se suspender, né, a atividade das bets, e ele também foi autor de uma representação instaurada na Procuradoria-Geral da República sobre o mesmo tema. Ainda sobre esse aspecto, agora há pouco, o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, mandou um vídeo para cá, mandou um vídeo para a gente, falando sobre essa preocupação do governo federal em relação ao tema. Ontem houve uma reunião comandada pelo Geraldo Alckmin para se discutir medidas para você combater ou pelo menos diminuir a influência das bets. Matheus, coloca por gentileza aí o ministro Wellington Dias. Na regulamentação das bets, nós vamos trabalhar para a proteção dos mais vulneráveis.
O objetivo é não perder o foco. Recursos de benefícios sociais vão manter a linha de garantir a alimentação, combate à insegurança alimentar e atender a necessidades básicas das pessoas que mais precisam. Meu caro Rodrigo Oliveira, aí que vem a contradição, né? Nesse mundo, nesse Brasil, eu costumo dizer o seguinte: o mundo não gira, capota. Nós falávamos aqui, inclusive no meio-dia, acho que foi no início do ano, quando a gente tocou nesse assunto da regulamentação das bets. A Haddad precisando arrecadar, né? Perdi tudo, né? Trabalhou intensamente para se regulamentar as bets. Só que agora parece que a ficha caiu e o governo federal percebeu que a questão das bets virou um problema de saúde pública. E agora, meu camarada? O que eu digo, como diria Silvio Luiz, o que eu vou dizer lá em casa, meu amigo? Rapaz, é assim, né? Esse é um assunto extremamente sensível, né? Porque você está lidando aí com uma parte do dinheiro. Porque, vamos lá, economicamente, se você olha para isso de uma forma só econômica, tá, gente? Depois não me julguem aqui sobre, mas o fulaninho perdeu o dia no bingo, perdeu o dinheiro da cirurgia no bingo, ou na bet eletrônica, que era o problema do bingo anterior. O que você tem um gasto que o governo está fazendo, que está estimado aí, a gente tem o orçamento desse ano, está saindo um pouquinho mais caro do que foi programado, né? Era 14 bilhões para o Bolsa Família ao mês, está saindo por volta de 15, e você tem 3 bilhões desse dinheiro que entra para essa ajuda social que vai abastecer essas empresas de bets, né? O Omar Aziz aí, ele errou os números todos, basicamente, mas assim, de qualquer maneira, não esvazia a argumentação de que talvez isso seja algo que a gente deva olhar com algum cuidado, né? Ou você vai ensinar a população alguma coisa sobre dinheiro e sobre como tratar o dinheiro, ou você vai proibir, por exemplo, o dinheiro do Bolsa Família pelo cartão ali do Bolsa Família. Se não me falha a memória, você não pode comprar bebida alcoólica, por exemplo. E uma época atrás, lá no começo do Bolsa Família, no primeiro mandato do Lula, por exemplo, populações indígenas, quem recebia era sempre a mulher, porque a mulher tendia menos a gastar o dinheiro com bebidas, por exemplo. Mas quando você vê, por exemplo, um levantamento da PricewaterhouseCoopers, que é a PwC, sobre isso, que saiu algumas semanas atrás, quase um mês atrás, a divisão de gastos de bets é praticamente igual entre homens e mulheres, levemente mais alto entre as mulheres. E afeta, sim, obviamente, quem tem menos dinheiro. Talvez por essa esperança, essa expectativa de que vai ficar rico com bets. As bets são extremamente, como é que se fala, atrativas, né? São atraentes, porque são várias modalidades, né? Você pode apostar ali em quantas faltas vão ter antes de 30 minutos, quantos cartões amarelos vão ter no primeiro tempo, quantas cestas de 3 pontos vão ser feitas no primeiro quarto, e aí você vai passando pelos esportes, e as pessoas podem se perder um pouco nessa ideia. O que tem aparecido nesse levantamento da PricewaterhouseCoopers, que é da PwC, que é diferente do Banco Central, porque ali é um estudo sobre consumo mesmo, é que você tem comprimido parte do gasto com alimentação. Não é que as pessoas estão passando fome para apostar, não é isso, mas você tem comprimido, provavelmente por trocas, até pressão inflacionária, e aumentado o gasto com as apostas. E aí sim, quando você, considerando a aposta como entretenimento, ela toma praticamente todo o entretenimento do orçamento familiar. Ela já está mais ou menos em 70%, se não me falha a memória, do orçamento familiar. Esses 3 bilhões de reais estão dentro de um universo de 20 bilhões de reais nesse levantamento do Banco Central em agosto, né? Então, se você imagina aí que a gente está gastando uma média de entre 18 e 21 bilhões de reais ao mês, segundo o Banco Central, em bets, você vai chegar no fim do ano com 240 bi de bets, de gastos em bets. Quanto que as empresas levam, né? Elas ficam mais ou menos com 12% desse recurso,
que é o que eles chamam ali de Gross Gaming Revenue, que é a receita bruta do que você ganha com as apostas, é mais ou menos 12%, e o governo tira aí um tanto dos prêmios e um tanto da própria receita mesmo, 12% dessa receita, 15% dessa receita, se não me falha a memória, fica com o governo, além de 30% sobre aqueles que tiveram a sorte de ganhar um dinheiro. Mas, e aí voltando para o estudo da PwC, você tem aí 60% das pessoas que dizem que não lembram de terem ganhado, elas perderam dinheiro, e os outros 40% fica entre quem ficou no 0 a 0 e um pouquinho ali que ganhou dinheiro. Mas, e aí voltando, economicamente, esses 3 bilhões ou esses 20 bilhões das apostas, eles circulam pela economia, mas eles voltam para a economia, mas mesmo assim eles voltam qualitativamente pior. E aí, como eu sempre faço aqui, eu acho que as pessoas devem aprender sempre alguma coisa, né? Além da informação. Tem um viés, quem me assistia lá no Morning Call de tempos atrás, o antagonista vai lembrar, tem um viés chamado contabilidade mental, né? Que é como é que a gente vai falar? É um erro cognitivo que a gente comete, mesmo as pessoas mais bem treinadas, né? Economistas, analistas, investidores profissionais e tudo mais, cometem, de vez em quando, se deixam levar por esse viés, que é o efeito da contabilidade mental, né? O que acontece com esse dinheiro que você ganha da aposta? Esse é um dinheiro que você não computa como dinheiro normal, é o dinheiro de graça, né? Esse dinheiro é o dinheiro que veio de graça. Então, ele não vai... Você apostou lá os seus R$100, ganhou 1.500. Você olha para esse dinheiro e fala assim, rapaz, ganhei R$1.500, vou pagar o aluguel. De jeito nenhum, quase ninguém faz isso. É extremamente complicado de fazer isso, porque mentalmente esse dinheiro caiu do céu. Então você vai gastar com supérfluo e normalmente esse dinheiro acaba que não ajuda a economia familiar. O governo talvez tenha que dar um jeito nisso. Eu sempre prefiro via educação. É mais demorado, é mais doloroso, mas é mais perene do que a gente dizer como é que eu, o Wilson ou quem quer que seja, vai gastar o dinheiro, né? Claro que como é um dinheiro que o governo está dando, também você tem que considerar isso. Talvez ele possa dizer, olha, com esse tipo de coisa você não pode gastar. Mas é muito fácil burlar, né? Se você falar, olha, você não pode gastar o dinheiro do Bolsa Família, por exemplo, com bebida alcoólica. Você arranja um camaradinha que precisa aí de 2 sacos de arroz, 3 de feijão e 1 quilo de farinha e troca com ele, né? Você vai lá e compra para ele esse e ele compra a cachaça para você, né? Não estou querendo dar ideia para ninguém aqui, mas obviamente a gente sabe que isso acontece, as pessoas acabam burlando o sistema para se beneficiar. Fato é que a expectativa da PwC naquele levantamento era que a gente fosse gastar entre 90 e 100 bilhões ao ano em apostas, e isso está crescendo exponencialmente nesse levantamento do Banco Central. Se a gente fizer uma extrapolação aí, você vai ter aí pelo menos 240 bilhões de reais que vão circular aí nas bets. Não é à toa que elas são tão fortes aí na mídia, você vê propaganda de bets, tudo que é lugar, times de futebol e etc. Então, é um caso delicado de como que você vai proceder, eu acho, para esse tipo de coisa. Eu acho que sempre a melhor opção é ensinar as pessoas a como lidar com o dinheiro, né? Só mais uma coisinha, Wilson, só porque eu falei de contabilidade mental. Então, caso vocês ganhem apostas, etc. e tal, quem está apostando aí o seu dinheiro, uma das formas de evitar essa contabilidade mental é quando receber esse dinheiro, pensar, rapaz, e se esse dinheiro fosse salário, o que eu faria? Né? Se fosse um aumento de salário que eu ganhei, o que eu faria? Né? E tenta trazer esse dinheiro para a sua realidade, se não é um dinheiro que vale menos do que o dinheiro que você se esforça com o trabalho para ganhar. Não é um dinheiro de graça, ele é o mesmo dinheiro. Então, quem sabe antecipa uma dívida, paga menos juros, quem sabe antecipa a mensalidade da escola da criança, porque aí você garante, né, se for passar por uma necessidade mais para frente, que a escola da criança está paga, o plano de saúde e por aí vai.
E só para prestigiar aqui a nossa audiência, né? Acho que foi... Quem foi que perguntou sobre a questão das bets? Tá aqui o Alexandre M. Seja bem-vindo. Bets tem representantes no Brasil? Então, algumas têm, outras não, tá? Porque isso, enfim, é um elemento que foi colocado no projeto de lei de regulamentação das bets. Só que o projeto, de fato, ele só está previsto para estar em vigor em janeiro do ano que vem. Então, aí que é outro problema. Você tem um vácuo normativo que não obriga as bets, neste momento, a ter escritório no Brasil. Tem um levantamento aqui que eu puxei de agosto deste ano, em que aponta que até aquele momento, 5 bets tinham autorização, só que não houve a emissão do documento. Então, teoricamente, elas ainda estavam com o escritório fora do país. Espero que eu tenha sido claro nessa parte. Tem uma pergunta sobre loteria. Loteria tem mais ou menos, arrecada aí mais ou menos, ou recebem apostas 1,9 bilhões de reais, recebeu em agosto, né? Então você vê aí as bets, como elas são mais atraentes mesmo, né? Quase 10 vezes, né? Quase 10 vezes o gasto que as pessoas têm com loteria. Lembrando, loteria também tem o mesmo problema, obviamente, né? Muita gente gastando dinheiro que não tem em loteria. Mas, como o monopólio da loteria é governamental, aí você ouve menos político falando sobre isso.